Saudações, eu sou o Marcos Valério XR. No dia 12 de dezembro de 2021, completei 50 anos ontem, mas eu acabei de ver um vídeo do Ciência Todo Dia, o canal do Pedro Luz, chamado O Paradoxo de Moravec. Um vídeo muito bom, como geralmente são os vídeos do Ciência Todo Dia, que é um canal excelente que eu recomendo. Eu só não me inscrevo, quer dizer, já me inscrevi, mas eu me desinscrevi por um princípio ético redistributivo que eu desenvolvi de não me manter inscrito em nenhum canal com mais de 1 milhão de inscrições. Eu sou bastante propenso a me inscrever em canais pequenos se eu achar razoavelmente bons, mas eu tendo a ser menos propenso a me inscrever em canais grandes. É um princípio ético que eu desenvolvi para incentivar algum grau de igualitarismo, de redistribuição de atenção nos canais do YouTube. Mas bem, mas ainda assim recomendo muito o canal. Até porque, detalhe, se você assiste vídeos de algum canal grande com regularidade, você não precisa se inscrever, você não precisa comentar, você não precisa curtir, você não precisa assinar sininho, porcaria nenhuma. Os vídeos vão continuar aparecendo indefinidamente. Se o canal for grande e você assistir um aqui, outro ali, ele vai continuar recomendando. Então não há necessidade de você se inscrever para, tipo assim, marcar o canal. Com os canais pequenos precisa, ok? Mas bem, dito isso, esse paradoxo de Moravec, que eu tomei conhecimento agora, e se eu não me engano parece que no YouTube é o único vídeo em português que toca nesse assunto. Ele basicamente diz o seguinte, que os computadores são muito bons, a inteligência artificial é muito boa naquilo que nós achamos difícil, mas que ela é muito ruim naquilo que nós achamos fácil. E que então ela contrapõe o fato de que eles são excelentes nessa parte de cálculos, né, de você resolver problemas matemáticos complexos, ou jogar xadrez, que é basicamente cálculo, mas eles são muito ruins naquelas partes de coordenação motor, de mover objetos, ou de fazer reconhecimentos de padrões assim, faciais, que estão melhorando agora, mas ainda é muito complicado, ou lidar com situações que envolvem questões mais emotivas, né? E que boa parte da nossa noção de que os computadores são muito sofisticados e estão crescendo cada vez mais está sintetizada nessa questão de que a gente fica impressionado por eles fazerem com facilidade aquilo que para nós é difícil, mas às vezes a gente ignora a dificuldade que eles têm de fazer aquilo que nos parece fácil. Em suma, o que impressiona é aquilo que é difícil para a gente, né? E isso gera umas leituras interessantes, mas apesar de tudo isso, eu acho que a construção desse paradoxo é um pouco falha, mas o que não impede de vislumbrar uma coisa muitíssimo interessante, que até serve para aliviar alguns temores a respeito do desenvolvimento da inteligência artificial. Pois bem, o problema do paradoxo de Moravec é que sim, nós ficamos muito impressionados com essa capacidade da inteligência artificial de resolver determinados problemas nos quais nós somos precários, e aí ele contrapõe essas partes onde os computadores são ruins. O problema é que essa parte onde ele contrapõe foge do escopo da questão de inteligência artificial. Eu acho que faltou uma consideração maior a esse respeito. Porque, tudo bem, essa parte de reconhecimento de padrões faciais, por exemplo, eles estão ficando melhores agora naquilo que a gente já é muito bom. A gente ainda é muito melhor para reconhecer faces, ou reconhecer padrões de voz, ou quaisquer outras coisas que nos permitam identificar algumas imagens. Nós ainda somos muito melhores que computadores, né? À toa que toda vez a gente tem que estar lá naquele esquema de teste para ver se você é humano, reconhecer em que imagens aqui aparece um hidrante, aparece um ventilador, aparece um ônibus. Isso é uma prova clara da nossa superioridade a respeito. Inclusive, esses algoritmos estão sendo utilizados para alimentar bases de dados para que computadores aprendam a diferenciar as coisas. Perfeito. Mas há uma diferença qualitativa entre as duas coisas. Essa percepção, ela demanda uma série de elementos interpretativos que vão além da pura e simples computação bruta, como é o caso das questões relativas a cálculos. E mais ainda essa questão envolve padrões emocionais, e mais ainda se envolve movimentos físicos, que aí já é o barramento, já não é computacional, o barramento é mecânico. Você fazer um computador controlar um sistema de braços mecânicos para mover determinados objetos não é uma simples questão de computação. O problema é que os mecanismos utilizados para gerar os motorizinhos, as ligações, as conexões, essas são o barramento tecnológico aí que prejudica essa capacidade computacional. E aí é mais uma questão de evolução mecânica do que informática, claro. Então eu acho que essa parte aí ficou um pouco mal colocada. E aí a gente não pode deixar de apontar que os nossos corpos, as nossas capacidades musculares são muito mais avançadas
do que essas estruturas mecânicas que a gente desenvolveu. Elas podem ser mais fortes, resistentes para alguma coisa, sistemas de alavanca que fazem coisas que nós não conseguimos fazer, mas em termos de precisão, de sutileza, capacidade de manusear coisas mais complexas, elas são realmente ruins, porque falta muita evolução pela frente. E aí, como ele mesmo coloca no vídeo, né? Nós temos um background evolutivo que nos aperfeiçoou muito nesses elementos, naquilo que nós somos bons. Mas o nosso background evolutivo em matemática não tem. A gente criou matemática, né, entre aspas. Alguns vão dizer que nós descobrimos, mas é um empreendimento humano. Não tem animais que não fazem matemática. E isso que a gente criou, essas ciências que a gente desenvolveu, esses sistemas de cálculos, o jogo de xadrez, o jogo de damas, essas coisas são coisas que a gente criou. E nisso os computadores são melhores do que a gente, no nosso próprio jogo. Mas nas coisas que a gente já faz, engendrado por milhões de anos de seleção natural, a gente ainda é totalmente insuperável. Mas bem, e na questão da emocional, nem se falar, porque aí já tem uma dimensão qualitativa muito mais drástica. Os computadores são máquinas totalmente impessoais, elas não têm nenhum tipo de sensação, elas não têm mente, então a diferença é total. Eu não sei nem se dá para aplicar essa questão de inteligência artificial nesse sentido. Mas bem, dito isso, eu só queria deixar claro que isso traz à tona um conceito que já passei, até já expressei uma vez ou outra aqui, mas que pela falta de uma terminologia melhor, acaba ficando meio difícil de memorizar, que alguém poderia até chamar de, em vez de falar do paradoxo de Moravec, chamar da barreira de Moravec, ou, se eu fosse mais esperto, tentar emplacar alguma coisa no meu nome, né? Quando eu coloco coisas relativas a mim próprio, eu coloco o termo XR, onde é como se fosse XR lido basicamente em XR, né? Tá, soa um pouco como inglês, mas então eu diria uma barreira xeriana de desenvolvimento de inteligência artificial. O que é? É que é o seguinte, isso permite dizer que na realidade a espécie humana nunca vai ser substituída totalmente pelos computadores. Existe um limiar, existe uma barreira da qual eles nunca vão poder ultrapassar. Se não pelos nossos dotes naturais normais, que já é bem possível que a gente, sem promover nenhuma alteração em nós mesmos, isso já ocorra, mas com toda certeza, se a gente aproveitar para fazer aperfeiçoamentos em nós mesmos, quer seja por seleção de cruzamento, por otimização, algum grau de eugenia, quer seja por intervenções mais sofisticadas na estrutura cerebral, intervenções em termos transhumanos, de engenharia genética. Se a gente for aperfeiçoando a espécie humana, a gente for adicionando elementos que aumentem a nossa capacidade mental, nossa capacidade cerebral, incluindo a nossa capacidade física, se isso for feito, é impossível que a inteligência artificial nos supere em todos os sentidos. A gente sempre vai estar na frente, porque, como dito lá de forma interessante no vídeo, a gente está, em termos de desenvolvimento de várias funções, milhões de anos na frente em termos de seleção natural. Então o que a gente pode fazer então é começar a investir nesse sentido para preservar essa superioridade. Ou seja, sim, os computadores vão fazer cálculos mais rápidos do que nós, não tem como não fazer isso. Mas uma série de fatores da realidade demandam processamentos muito mais sofisticados do que meros cálculos. E coisas que a gente já faz eficientemente, a gente já é melhor em capacidade de reconhecimento facial. Algumas pessoas são melhores que outras, tem pessoas que têm menor dificuldade de reconhecer uma pessoa depois de um determinado tempo, que às vezes se deixam enganar facilmente por um simples óculos ou um simples bigode, e tem pessoas que são fisionomistas espetaculares, de que reconhecem a pessoa em qualquer situação. Então tem essas variações também, né? Tem pessoas que percebem padrões musicais ou padrões de cores, que têm uma capacidade interpretativa de verificar determinados padrões que computadores não são capazes de entender. Eu reconheci determinados sons, que nem esse infame desse sapo que está coachando aqui perto. Então a gente tem uma série de vantagens que a gente precisa preservar, e não só isso, tem que aperfeiçoar. Sem contar a capacidade física, afinal sim, estão fazendo robôs cada vez melhores. Mas o mais sofisticado robô hoje em termos de coordenação motora de movimento é tosco comparado com o ser humano. Você pode pôr um robô humanoide que vem andando até razoavelmente forte para enfrentar um ser humano numa luta, o ser humano derruba ele fácil. Não vai ter nenhuma dificuldade de derrubar esse robô várias vezes. Mesmo que fisicamente ele seja daquele que se pegar o cara esmaga rapidamente. Então a gente tem essas vantagens que a gente precisa preservar e otimizar. E isso tem que ser feito por meio de manipulações transhumanas em grande parte, ou pelo menos a preservação eugênica, né? Você selecionar. Se a gente fizer isso em um determinado grau, não dá por que temer
uma rebelião das máquinas, que as máquinas vão nos dominar. O que a gente teria que ter é se a gente se acomodar, fica cada vez mais sedentário e perdendo as aptidões e ir delegando tudo para computadores, para inteligências artificiais. Aí sim, vai chegar um momento que a gente não vai ser capaz de fazer quase que porcaria nenhuma melhor do que os computadores. Aí a gente fica nessa desvantagem. Aí eu não vou entrar na discussão de se existiriam motivos para inteligências artificiais de promover algum tipo de ação mais hostil contra a humanidade, que eu pessoalmente acho que não vejo sentido nisso. Eu tenho textos a esse respeito. Eu acho que poderia até ter movimentos mais benevolentes. O meu texto, como eu falo, comento o filme Her, né? É um filme com Joaquin Phoenix, que eu acho um dos melhores filmes, um dos meus filmes favoritos. Eu trabalho bastante com essa questão, hein? Trabalho um pouco com a questão do filme Oblivion também. Mas sem entrar nesse mérito, a gente pode desenvolver, aperfeiçoar a espécie humana, desenvolver tecnologias psíquicas, sociais, que nos tornarão ainda mais sofisticados e tornarão ainda mais difícil sermos superados pelas máquinas. E se a gente avançar mais e mais nisso ainda, pode ser que a gente se aperfeiçoe a tal nível que nos tornemos superiores a qualquer possibilidade de inteligência artificial, a não ser aquelas que rompam a barreira da artificialidade e se tornem efetivamente humanas, ao ponto de terem mentes com subjetividade e a série de coisas. Aí ressoa essa temática da série de ficção científica Duna, né, com essa questão do jihad butleriano, que é uma coisa que não aparece, não deu para entender nessa última versão do filme, mas aqui você tem uma proibição total de inteligências artificiais, então eles investiram no desenvolvimento de seres humanos com capacidades especiais. Isso é uma forma interessante de você refletir sobre isso. Mas o recado geral basicamente é esse. Eu queria propor, baseado nessa ideia do paradoxo de Moravec, aquilo que poderia ser chamado de a barreira, o limite de Moravec, ou um limite exeriano para barrar a possibilidade de os computadores nos ultrapassem em todos os sentidos. Já nos ultrapassaram em alguns, mas não tem como ultrapassar em todos, e em especial, em alguns em especial, principalmente se nós investirmos no desenvolvimento das aptidões e aperfeiçoamento das aptidões humanas. Até porque, se nós tivermos essa preocupação, quanto mais tiver desenvolvida a inteligência artificial, mais a gente vai ter capacidade de aperfeiçoar a espécie humana. Eu sou Marcos Valério XR, no anoitecer de 12 de dezembro de 2021. Obrigado por sua atenção.